Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Leonardo, de Geografia, estamos aqui juntos para trabalhar um conteúdo importantíssimo de discussões e polêmicas crescentes atualmente na nossa sociedade, o agronegócio. Meus queridos, eu quero que vocês entendam que o agronegócio ele não é resumido, sintetizado no campo. Muitas vezes nós falamos agronegócio e as pessoas logo pensam em gado, as pessoas logo pensam em soja ou outros, são de fato principais produtos que integram aí a nossa matriz agroexportadora, mas pensam somente no campo, pensam somente ali no âmbito rural. Nós estamos indo muito além disso. O agronegócio ele é caracterizado por atividades que estão direta ou indiretamente relacionadas à agricultura e à pecuária. Então nós temos aqui uma extensão agropecuária notável e, claro, com envolvimentos diversos. O agronegócio ele está dentro de universidades. O agronegócio ele está dentro de centros de pesquisa. O agronegócio ele está dentro de laboratórios. O agronegócio ele se faz presente também na comercialização, na etapa de vendas de produtos. O agronegócio também envolve o transporte desses produtos. Então, percebam o seguinte, disse atividades de diversos setores e, na verdade, que envolvem os três setores da economia relacionadas ao agronegócio. Então, isso envolve o desenvolvimento tecnológico, pesquisa, investigação, estudo, análise. Isso envolve, muitas vezes, uma lógica, uma cadeia industrial. E é aí que nós revisamos e apresentamos aqui o termo de agroindústria. E isso envolve também, claro, a prestação de serviços de manutenção, por exemplo, em máquinas, em equipamentos, serviços de comercialização de ferramentas, negociações, o comércio, a venda, seja para o mercado nacional ou para o mercado internacional. Então percebam que existe uma amplitude, uma amplitude considerável aqui. Não pense, não cometa esse equívoco de pensar no agronegócio apenas como o campo. O agronegócio ele não tem essa fronteira limitada rural, ele se expande e é justamente uma das principais atividades que mantém esse vínculo, essa ligação entre a cidade e o campo. Nós estudamos isso em geografia, nenhum nem outro são totalmente dependentes. Existe uma relação de interdependência inquestionável aqui, tudo bem? E eu quero que você entenda já de início essa amplitude. Tudo bem? Claro. Então, agora, vamos aqui a uma breve contextualização. Pensamos em agronegócio, logo pensamos em evolução. Logo pensamos em evolução, mudanças de padrões produtivos, transformações, aumento da produção e da produtividade. Não poderíamos deixar de esquecer aqui o contexto da primeira revolução industrial, onde você tem ali um início da mecanização do campo, onde automaticamente as pessoas percebem que o nível de empregabilidade no campo ele começa a cair e você tem de fato um marco inicial do êxodo rural, ou seja, um deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Se antes eu precisava de 20, 30, 40, 50 pessoas para, por exemplo, preparar um solo ao cultivo, arar uma terra, hoje eu tenho 2 máquinas que podem facilmente ser operadas por 2 ou até mesmo uma única pessoa, um único empregado, e exercer essa mesma função, na verdade esse mesmo trabalho, e até mais rápido. Então, outra coisa que é impossível nós não associarmos ao agronegócio, tecnologia. Os seus princípios, eles
se fazem justamente a partir deste contexto revolucionário tecnológico. E quando a gente fala aqui de revolução tecnológica, nós não estamos apenas pensando na Revolução Verde. Lá na segunda metade do século XX, quando nós já definimos esse conceito aqui na aula passada, tudo bem, de cenário agrícola brasileiro, também falamos na parte de sistemas agrícolas um pouquinho sobre a Revolução Verde. Aconselho que você veja e esteja atento a essas aulas, todas essas aulas que envolvem agricultura, a agropecuária, o agronegócio, são assuntos importantíssimos, muito recorrentes na prova do Enem. Então, essas aulas são importantíssimas, tá? Prioritárias no nosso trabalho. Então, nós não vamos pensar somente lá no contexto da Revolução Verde. Tem muitas pessoas que acreditam que o agronegócio ele surge somente ali. Não! A ideia, a lógica, os almejos, as estratégias, elas já existiam há muito tempo, desde o contexto da primeira Revolução Industrial. E é lógico que isso foi sendo cada vez mais intensificado, até porque, meus amores, nós observamos um crescimento populacional mundial, principalmente após, né, o finalzinho da primeira metade do século XX, onde as pessoas elas sentem de fato um contexto mais assim seguro de mundo, né, após o término da Segunda Guerra Mundial, e decidem de fato passar mais tempo com familiares, almejam crescimento, prosperidade familiar. Principalmente por esse contexto, nesse contexto existe um aumento da demanda. A Revolução Verde não aconteceu à toa. É importante nós lembrarmos disso também. Então, esse aumento da demanda, que desde então é crescente, continuado crescente, até hoje nós temos um aumento de demanda da produção de alimentos, mas o que nós precisamos pensar é a forma que nós estamos nos alimentando. Tá? Que fique isso aqui claro, e eu já discuti isso um pouquinho com vocês, tá? Quando falamos de modalidade agroecológica, agricultura orgânica, nós temos que pensar a qualidade do que estamos comendo e como que isso tem reflexos diretos nas lógicas produtivas e o potencial de mudança que nós temos a partir de fato desses pensamentos, tá? Então esse aumento da demanda ele é continuado, ele é crescente. Por isso que é de fato uma atividade tão importante para nós. Ok? Então, seguindo e mergulhando aqui nessa compreensão, o agronegócio, então, meus amores, ele é uma cadeia de processos, tá? Uma cadeia produtiva. Então, existem momentos distintos dentro dessa cadeia e cada momento tem a sua prioridade, tem a sua atenção, tem o seu foco. Cada um desempenha uma função a fim do propósito final ser alcançado, que é a máxima lucratividade. Então, nós temos aqui uma divisão em três etapas dessa total. Essas 3 etapas contemplam essa totalidade produtiva. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que seria antes da porteira? Presta atenção. Antes da porteira é antes de você iniciar a produção, antes de você iniciar o cultivo. Qual desenvolvimento é necessário antes de nós iniciarmos, desenvolvermos e consolidarmos determinadas atividades produtivas? Pesquisa, inovação, ciência, tecnologia. Então, antes da porteira, nós falamos aqui de laboratórios e empresas que estão envolvidos na produção de fertilizantes químicos, adubos, inseticidas, pesticidas, fungicidas, ou seja, os agrotóxicos, equipamentos, maquinário, tratores, ferramentas, as pessoas que estão envolvidas também, claro, com o desenvolvimento de aparelhos que visam análises meteorológicas. Então, pesquisa, ciência, estudo, investigação, tecnologia, tudo isso está envolvido na etapa antes da porteira, ok? Maravilha. Dentro da porteira, agora nós estamos aqui já na área de produção, de fato. Você pode, se você quiser, alguns falam até a área da fazenda em si, tudo bem, maravilha. É aqui que nós teremos o quê? Primeiro, o preparo, o manejo do solo, tá? Destinado, claro, àquele cultivo. Cada cultivo deve, de fato, se apropriar de uma característica, tá?
cada um desse foco produtivo depende de uma adaptação ou de alguma alteração, claro, do solo. E claro que esse preparo e esse manejo, ele vem justamente depois do quê? Depois lá de antes da porteira. Onde você tem o desenvolvimento, tá? Pesquisa em universidades, laboratórios e por aí vai. Aí tudo isso, gente, olha, dentro da porteira, toda a inovação, toda a ciência, toda a tecnologia, ela chega ali de fato que você tem um contato com a Terra. Tá? Ali de fato que você vai aplicar tudo isso que foi desenvolvido e pesquisado. E aí, claro, além das tecnologias relacionadas à irrigação, a colheita e a criação animal. Olha, galera, falando aqui um pouquinho sobre irrigação rapidamente, nós avançamos muito, tá? Hoje nós temos métodos de irrigação precisos, tá? Precisos, que, assim, visam um desperdício mínimo de água, tudo bem? Mas ainda assim, a demanda hídrica ela é algo preocupante, né? A quantidade de água que é demandada, mesmo se você considerar a eficiência de muitos sistemas de irrigação, isso é preocupante, mas eu vou guardar isso para a gente falar daqui a pouquinho, na parte de preocupações ambientais, tá bom? Mas há de se reconhecer que os avanços observados, tá? Em modernos sistemas de irrigação, permitiram cultivos, tá? De algumas culturas que, em algumas áreas, há 30, 40, 50, 60 anos atrás, eram impossíveis. Tudo bem? Então, fica aqui esse esclarecimento e essa curiosidade, tá bom aqui para vocês. E também, né, meus amores, a criação animal. Principalmente se pensarmos aqui, tá, na participação pecuária, nas atividades pecuaristas, que também integram o agronegócio. Principalmente se nós lembrarmos que aqui no Brasil é uma parte importantíssima. A exportação de carne, ela é de fato uma parte importantíssima, uma composição indiscutível, tá, desse setor e relevante. Relevante não somente para atender a demanda do mercado nacional. O brasileiro gosta muito de carne bovina, né? Mas também do mercado internacional. Eu digo para você, nós estamos aqui, tá? Inclusive comercializando e atendendo a demanda de mercados de países desenvolvidos, alguns países europeus, por exemplo, né? Os cortes que são chamados de nobres, né? As carnes de fato também chamadas, né? Não só os cortes de primeira, mas as carnes nobres. Então, para você entender, a gente já vai caracterizando também a dimensão que isso tem aqui no nosso país. E por fim, tá, a etapa de depois da porteira, ou seja, a etapa depois da porteira, ou seja, peraí, nós já tivemos aqui a preocupação com o investimento, com a pesquisa, a inovação tecnológica, aplicamos isso na área de colheita, na área de criação animal, e agora nós temos que pensar o quê? Como nós vamos transportar o que foi colhido, o que foi produzido, a logística por trás do armazenamento, né? A logística necessária ao armazenamento de todos esses alimentos, todos esses produtos, tá? Isso que foi colhido, isso foi produzido, vai passar para uma etapa industrial? Esse alimento será um alimento produzido industrialmente, tá? E aí, mais uma vez, essa aqui é a etapa depois da porteira, é a etapa do envolvimento agroindustrial, tá? A etapa do envolvimento agroindustrial. Aqui você tem, tá vendo? Por isso é importante nós entendermos isso. Por exemplo, onde que nós podemos encaixar aqui o setor terciário de comércio e prestação de serviços? Antes da porteira, onde você tem ali a venda de equipamentos, a oferta de serviços especializados, tá? A oferta de acompanhamentos estatísticos, dados, monitoramentos, onde você pode encaixar o setor secundário, industrial, depois da porteira, quando você tem de fato a parte agroindustrial. Tá? Depois da porteira você pode encaixar também o setor terciário de prestação de serviços, porque envolve o transporte rodoviário, a distribuição, o comercializar, a venda. Olha aí. E claro, dentro da porteira, o setor primário propriamente dito. Entende? Então, quando eu falo, não quero que você decore, leve para o Enem decorado, agronegócio,
pode envolver ou envolve os 3 setores da economia. Não! Quero que você se lembre disso, mas saiba visualizar. Reconheça. Reconhecer e aprender é diferente de decorar. Decorando, seu sucesso no Enem ele tende a ficar cada vez mais distante. Tá? São questões de cunho interpretativo, nós já corrigimos inúmeras questões aqui e você sabe, de fato, a maneira que isso pode ser exigido, que isso pode ser trabalhado. Daqui a pouco nós vamos corrigir mais questões. Então, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. São as 3 etapas que nós temos aqui, claro, características do agronegócio. Seguindo, agora a gente vai falar um pouquinho mais, tá, do contexto do cenário brasileiro. Meus queridos, a partir da metade, iniciozinho, né, da segunda metade da década de 50, nós percebemos de fato, tá, um crescimento, tá, e uma ascensão participativa do agronegócio na economia brasileira. E isso está associado a 4 fatores básicos. Primeiro, muitas empresas estrangeiras chegam com essa nova carga tecnológica, novas ideias. Empresas chegam e falam, nossa, mas olha a quantidade de terras agricultáveis que vocês têm aqui. Olha o potencial produtivo. Nós podemos alcançar tantas máximas lucrativas com isso. Olha só que clima favorável, características naturais favoráveis. Nós temos que aproveitar isso. Então, as empresas estrangeiras vêm com essa ideia, influenciam nesse sentido e vêm, claro, com todo o aparato, com toda a carga tecnológica. E aí um outro papel fundamental foi, claro, dos bancos, tá? Oferecendo empréstimos, financiamentos, com juros baixíssimos, buscando incentivar, atrair cada vez mais investimentos para esse setor, sabendo que empresas estrangeiras já estavam aqui, já estavam dispostas a intensificar suas atividades. E que, claro, havia uma demanda crescente, não apenas de alguns dos produtos do agronegócio, não apenas no mercado brasileiro, mas também, no mercado externo, principalmente numa Europa pós-guerra, tá? Que se recuperava ainda, obviamente, claro, das perdas até aí 1945. Em 1955 a Europa ainda estava se reconstruindo. Você tinha aí uma busca por reestabilização demográfica, tudo bem? Então, claro que os bancos nesse sentido, então aqui no Brasil, né, oferecendo linhas de crédito, tá, incentivaram e possibilitaram muito aumento de investimentos e, claro, já a partir desse momento, a expansão aí de muitos cultivos, o crescimento de fato da produção, não somente agrícola, mas também pecuarista. No caso da pecuária, um marco na nossa história é a introdução da raça Nelore, tá? Meus amores, olha só, a raça Nelore, nós estamos nos referindo aqui, claro, ao boi, ao animal, ela é uma raça de origem indiana, tá? Ou seja, então, de fácil adaptação ao predomínio climático brasileiro, principalmente da região centro-oeste, tá? É uma raça que é resistente, por exemplo, à ação, tá, de insetos, tudo bem? E, obviamente, permite muitos cortes considerados cortes de primeira, tá? Cortes nobres. Então, a carne, né, de uma qualidade percebida. Então, a introdução da raça Nelore ela foi marcante nesse sentido. Até hoje, uma das principais raças aqui criadas no Brasil, tudo bem? E por fim, a criação da Embrapa, tá? Nós estamos falando aqui, meus amores, de uma participação do governo no sentido de fomento tecnológico, fomento científico, de pesquisa. Então, o governo ele começa a assumir, a puxar essa responsabilidade de trazer inovações, de facilitar, atrair cada vez mais investimentos neste setor, tá? Então a criação da Embrapa, tá, foi fundamental também nesse sentido. Por isso que, nos últimos anos para cá, a importância do agronegócio no nosso país, ela somente cresce. Meus amores, nós somos um país agroexportador, já falamos isso na aula de cenário agrícola brasileiro, tá? Nós lembramos aqui hoje que a carne e a soja são os nossos carros-chefe, tá?
E hoje nós temos aí uma participação notável em termos de bilhões e bilhões de reais no nosso PIB do agronegócio. Por exemplo, como eu registrei aqui para você, gente, em 2019 nós tivemos aqui uma correspondência a 21% do PIB nacional. Gerou, gente, quase um terço dos empregos formais aqui no Brasil. Sabe por quê? Olha só que coisa interessante, hein? Existe a possibilidade do Enem fazer você pensar no seguinte: olha, se muitas pessoas pensam no agronegócio apenas no campo, como que ainda assim é responsável por gerar 30% dos empregos formais no Brasil? Por que isso? A amplitude setorial econômica é o ponto que nós estamos batendo aqui. Você tem que levar para a prova. E hoje é, de fato, o responsável pela manutenção do nosso status de superávit comercial. Tá? Esse superávit, como vocês já estudam esse termo há muito tempo, é uma balança comercial favorável. A manutenção, tá, de um alto nível de exportação frente à diminuição de importações. Certo? E aí, eu queria que você entendesse aqui o seguinte: nós estamos reconhecendo alguns fatos, alguns dados que são importantes. Mais uma vez, a gente tem que compreender a relevância desses dados no sentido econômico. Você tem que buscar, de fato, acompanhar, informe-se, atualize-se. Por exemplo, no trimestre passado, nós tivemos, primeiro trimestre de 2021, nós tivemos aí um aumento de 1,2%, um crescimento de 1,2% do nosso PIB. E aí você pensa comigo, mas professor, como isso foi possível? No contexto pandêmico, o setor terciário comprometido, o comércio, a prestação de serviços, claro, e nitidamente comprometido, tá? O setor de turismo, por exemplo, que estava crescendo no Brasil, que vinha uma crescente, sentiu muito esse baque, tá? A comercialização, venda geral de produtos, não precisamos nem falar, enfim. Pessoal, a indústria também, claro, se as vendas diminuem, a produção industrial também tem que diminuir. Como, professor? Como que a gente conseguiu ainda ter uma alta de 1,2% no PIB? Sabe quem que puxou esse bonde? A expressão que vocês gostam de usar, né? Sabe quem que puxou este bonde? O agronegócio. Os recordes e recordes que nós temos quebrado, por exemplo, de venda de soja, principalmente para o mercado asiático, principalmente para a China. E aqui vai uma questão de atualidades, já estou dando um spoilerzinho do que nós vamos falar nas nossas próximas aulas, que são aulas de atualidades. O Brasil ele se beneficiou nesse sentido da guerra comercial travada entre os Estados Unidos e China. Sabe por quê? Os chineses eram grandes clientes norte-americanos, da soja norte-americana. Por desentendimentos, levantes de barreiras tarifárias, alfandegárias, tá? Os chineses, eles focam na aquisição de soja de outro grande produtor. Quem é o outro grande produtor internacional de soja no mundo? O Brasil. Então, isso aqui foi só, né, uma informaçãozinha de cunho atual aí para que você esteja atento. E entenda que existem algumas questões, alguns contextos atuais, recentes, que podem cair na prova do Enem, tendo relação, claro, com conteúdos já conhecidos e que você precisa dominar conceitos e reconhecer contextos, ok? Então, e aí, meus queridos, é claro, porém, você deve estar pensando assim, nossa, professor, tudo perfeito então, né? Vamos investir cada vez mais no agronegócio, não vamos pensar em legislação ambiental, vamos esquecer tudo isso? Claro que não. Existem as preocupações e são grandes, não são pequenas, não são poucas, são muitas, e existe uma urgência sustentável ambiental por trás disso. E nós temos que pensar cada vez mais nisso, principalmente reconhecendo a importância econômica que isso tem para o nosso país. Então,
Se você parar para pensar, por exemplo, na altíssima demanda e consumo hídrico da pecuária, na verdade, vamos focar aqui de fato, tá, no agronegócio, da altíssima demanda e consumo hídrico por parte do agronegócio, principalmente para a criação de gado. Tá? Se você pensar que 70% da oferta hídrica do nosso país, ela é direcionada, 70% de água do nosso país, para o nosso país, ela é direcionada para o agronegócio, para atividades relacionadas à agricultura e à pecuária. Gente, 70%. Pensa nisso. Será que é possível? Será que é benéfico para o nosso país manter essa dependência? Será que isso não é um alerta? Nós estamos vivendo um período de crise hídrica. Neste ano, de 2021, é uma das maiores crises hídricas, quiçá a maior, se não for, da história do nosso país. E aí? Sem contar, claro, em assuntos que já discutimos aqui, associados ao desmatamento, à devastação vegetal. E o Enem já cobrou muito isso, muito a questão do avanço da fronteira da soja. Nós já falamos um pouquinho também na aula de agricultura e de cenário agrícola brasileiro. Se você não assistiu, mais uma vez reforçando, recomendo que você assista. A fronteira da soja ela foi avançando de sul a norte por todo o nosso território brasileiro. Tá? Responsável, por exemplo, por uma devastação absurda do cerrado brasileiro. Tá? Um bioma que tem muitas características endêmicas, ou seja, que são apresentadas e percebidas apenas ali no nosso centro-oeste. Endemismo e exclusividade, aspectos únicos. Tá? Também clara preocupação no tocante à utilização demasiada de agrotóxicos, e nós já falamos aqui da questão da nocividade ao solo, ao nível freático, tá? Também, não somente ao nível freático, mas a cursos hídricos, tá? Porque, por dinâmica erosiva, substâncias nocivas podem ser transportadas e depositadas nos leitos de rios, tá? Então nós podemos ter uma poluição hídrica preocupante demais aqui nesse sentido também. E claro, a poluição do ar, poluição atmosférica, tá? Associada à criação de gado, associada também à mecanização do campo. Não se esqueçam disso, são fatores cruciais. E sem contar, claro, também na concentração de terras. Meus queridos, os grandes proprietários de terras, pessoas que participam ativamente, que estão envolvidos com o agronegócio, têm lucros recordes, têm lucros cada vez maiores. Então, nós precisamos aqui, obviamente, reconhecer a responsabilidade governamental, tá, de pensar e praticar efetivamente a reforma agrária. Essa reflexão é necessária, porque senão aquele dado que vocês viram do censo agropecuário do IBGE na aula de agricultura brasileira comigo, ele vai se intensificar cada vez mais. Cada vez mais. Lembrando o dado, 0,3% dos estabelecimentos rurais, agrícolas, enfim, agropecuários brasileiros, detém 32% de toda a área. Só 0,3%, mais de um terço, eles detêm mais de um terço do nosso território. Pense nisso. Além, claro, da prioridade, né, ao mercado externo. Mas espera aí. E o agricultor familiar que está aqui produzindo para nós, atendendo a nossa demanda, contribuindo efetivamente e sendo determinante para a disponibilidade e para a nossa segurança alimentar. Gente, a agricultura familiar é segurança alimentar. É segurança alimentar nacional. A agricultura familiar é a principal responsável pela segurança alimentar nacional há muito tempo. Na verdade, sempre foi aqui no Brasil. Então, peraí, será que realmente nós vamos focar os subsídios, todos os investimentos no agronegócio que prioriza a demanda externa, inclusive às vezes de produtos que são utilizados assim indiretamente por nós, né? Porque a gente não come soja, correto? Então, mais uma vez, provocação, reflexão crítica sobre essas temáticas. É claro que, meus amores, nós pensamos, né? Hoje tem-se
o conhecimento e tem-se, claro, cobranças pela própria parte da sociedade, né, a partir de uma crescente continuação, tá, a partir de uma crescente continuação formativa e educacional, tá, no tocante à sustentabilidade. O nosso papel é justamente esse, tá, é buscar um consumo e uma produção cada vez mais respeitosa ao meio ambiente. Então, vamos lá. Um exercício aqui, olha, de 2020, vocês estão percebendo que relacionado à temática de agricultura, os exercícios são recentes. 2020, 2019, preste atenção. Como que esse assunto tem sido priorizado? O processo de modernização da agricultura brasileira resultou em profundas modificações nas relações sociais, no mundo do trabalho e da produção. Mas a modernização teve também como consequência um modelo social perverso como o nosso. Parênteses. Que modelo perverso é esse? Justamente a estrutura fundiária concentrada. Manutenção de privilégios. Tá lá, ele vai falar justamente agora no texto. A permanência da concentração de terra, o êxodo rural, aumento do processo de assalariamento para o homem rural, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura, direcionada para atender as demandas do capital nacional e internacional. Maravilha. Então, nós entendemos a crítica que o autor fez nesse processo de modernização agrícola sistêmica aqui no nosso país. Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições no espaço agrário brasileiro decorrentes da expansão de que, meus queridos, preste atenção. Preste atenção. Professor, eu procurei aqui já expansão do agronegócio na resposta e não encontrei. Calma. É lógico que não viria mastigadinho de maneira assim tão fácil. Preste atenção. Ele fala de modernização da agricultura, ele fala de mudança nas relações sociais, ele fala de êxodo rural, porque as pessoas elas foram substituídas por maquinário no campo e buscaram emprego e condição de sobrevivência na cidade. Ele fala de manutenção de concentração de terra, porque o governo, bancos, instituições financeiras atuaram no sentido de incentivar, de apoiar latifúndios, valorizando e querendo priorizar o PIB, um indicador unicamente econômico, concentração de capital. Ele fala até da fusão industrial. Meus queridos, o que ele está se referindo a quê? O que está sendo priorizado aqui? Nós caracterizamos isso lá na aula também de sistemas e classificações agrícolas. A lavoura comercial. Qual é o propósito, qual é o objetivo dessas grandes propriedades com elevado grau de capitalização, com investimentos milionários, alto nível tecnológico, parceria com laboratórios, grandes empresas, investimentos cada vez maiores, tá? Relevância no mercado financeiro. O objetivo de tudo isso é o quê? Atender a um propósito comercial. Por que ele colocou aqui comercial no geral? Porque hoje você vê também a participação do agronegócio no mercado nacional, galera. Dá uma olhadinha lá na embalagem do arroz que você consome, do feijão e de alguns outros produtos. Pensa sobre isso. Então, o seu leite, olha, temos que pensar isso também já no mercado nacional. Tá? O peso disso para o mercado nacional. E como nós já corrigimos aqui algumas questões, as desvantagens para o agricultor familiar. Pense nisso. Como é que ele acaba também sendo prejudicado? Porque concorrer com todas essas características e essas apropriações do agronegócio é realmente desafiador. Próxima questão. Olha lá de novo. 2020. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha praticamente todo o país. Ou seja, emprego no campo só cai. A oferta só cai. Mas a população residente no campo voltou a crescer. Ou, pelo menos, parou de cair. Uma estabilidade demográfica no campo? Como assim, professor? Esses sinais trocados
sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. O que ele está identificando aqui nesse trecho? A interdependência, campo-cidade. Lembre-se disso que eu falei. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm a residência rural. Interessante. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem o quê? Galera, gente, essa questão aqui ela requer um pouquinho mais de percepção crítica interpretativa. Então vamos lá, vamos aqui com calma. A. Heterogeneidade no modo de vida agrário. O que é heterogeneidade? Diversidade, diferenças, tá? Variações. Pode ser, professor? Olha, pode ser. Pode ser porque aqui no texto nós identificamos que nós temos no campo desempregados, inativos ou aposentados. Nós temos uma estabilização demográfica. Nós temos pessoas que estão envolvidas no campo, mas que não é um trabalho relacionado diretamente ao campo. Tá? Olha só os termos do texto, sinais trocados. Então, pode ser, mas vamos continuar lendo a questão. Letra B, redução do fluxo populacional nas cidades. Não, peraí, mas essa alternativa aqui faz um apontamento como se todo mundo estivesse indo para o campo e agora fosse, na verdade, um êxodo urbano, algo relacionado a isso? Não. Correlação entre força de trabalho e migração sazonal, mas não foi citado nada aqui de um fluxo de pessoas entre áreas rurais, de acordo com a estação do ano, entre a força de trabalho, nada relacionado à transumância ou migração sazonal foi aqui considerado, galera, nada. D. Indissociabilidade entre o local de moradia e acesso à renda. Bom, na verdade não existe essa indissociabilidade, tá? O que existe aqui, na verdade, até falou que muitas pessoas que estão desempregadas e inativos estão morando no campo, porque, na verdade, ainda algumas regiões rurais apresentam, né? Essas áreas de campo apresentam custos de vida menores. Então, também não é ali interpretativo. Letra E. Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Mas nós não pensamos em nada aqui de fronteiras, limites territoriais, discussão de propriedade, posse. Não. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A. Heterogeneidade no modo de vida agrário. Porque agora, presta atenção, meus amores, o campo cresceu. O que essa parte aqui do texto significa? Olha ali, ó, presta atenção que isso aqui é um ponto fundamental. Olha, esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não termina sozinha os rumos da demografia no campo. Então, peraí, existem outras atividades que estão sendo desenvolvidas no campo que definem esse incremento populacional. Volta lá pro início do texto. Cadê a parte aqui do texto que fala sobre o emprego? A parte que falava sobre o emprego no agrícola do campo. Tá aqui, ó. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Mas, professor, o emprego não agrícola no campo? O que seria um emprego agrícola? Um trabalho relacionado diretamente à terra, um trabalho de cultivo, preparo, colheita, manejo, correto? Beleza. O que seria um emprego não agrícola? Agroturismo? Agroturismo? Uai, a parte de hospedagem, rotas. Aqui mesmo no Espírito Santo nós temos um crescimento notável do setor agroturístico nas regiões interiores. Com certeza. Então, agora o campo, gente, o campo aqui no Brasil, ele não está mais relacionado unicamente àquela visão produtiva, produção, colheita, plantio, não. Existe o desenvolvimento do agroturismo, existe um destaque, existe também uma certa romantização por esse estilo de vida. Muitas pessoas estão cansadas com um estilo de vida saturado, predominantemente urbanístico, passam a olhar de maneira mais romântica, mais amorosa para o campo. Tá? Então, isso é importante, essa análise é muito importante, ok?
para fecharmos aqui, a agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Ou seja, o agricultor familiar que segue princípios sustentáveis, será que ele tem o apoio necessário do governo? Lembra que eu falei para vocês? 85% dos subsídios de financiamentos, de apoio financeiro governamental aqui no Brasil, vai para o agronegócio. 15% vai para o agricultor familiar. Que tipo de intervenção do poder público no espaço? Tá vendo por que nós provocamos reflexões críticas aqui em vocês durante essa aula? Para você entender, peraí, de quem que é a responsabilidade de mudança? E não só falar em responsabilidade de mudança, o que deve ser mudado? O que deve ser mudado? Como será mudado? Então, que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Resumindo, como que você vai interpretar esse enunciado? Como que nós vamos aqui valorizar mais a modalidade agroecológica e a produção orgânica, que tem sido cada vez mais importantes em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil ainda não. Como que o poder público vai atuar para valorizar mais a produção de alimentos orgânicos? Ele vai apoiar quem segue essa linha, quem prioriza a sustentabilidade produtiva agrícola. Quem é que faz isso? A agricultura familiar. Resposta correta. Letra A. Viu? Todos os pontos que nós reforçamos, endossamos aqui na aula, já foram cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio e continuarão sendo cobrados. Vamos lá! O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global, terminam por pressionar o Estado a agir, visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como uma regulação específica. Ou seja, desenvolver o agronegócio não é simples, galera. Nós não estamos aqui, presta atenção, você não está pensando só dentro da porteira não, hein? Você está pensando antes da porteira, ciência, investimento, inovação, você pensa depois da porteira, transporte, logística, comercialização, venda, divulgação, marketing, propaganda. O agronegócio demanda muito investimento. Lembre-se da amplitude. E nós temos ali o mapa apresentado. Gente, o mapa apresentado, ele demonstra justamente a construção de rodovias. Tá? Olha só. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta a quê? Primeiro, o que você tem que olhar nesse mapa? Ele destacou a região centro-oeste. Olha só, a região centro-oeste é o quê? É o coração do agronegócio no Brasil. Será que ela foi destacada à toa? Hein? E, claro, muitas rodovias ali partindo justamente dessa região, ligadas a essa região. Ou seja, meus queridos, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta a quê? A necessidade projetada do escoamento da produção. A questão não é somente você produzir, a gente tem que pensar o seguinte, peraí, como é que nós vamos escoar essa produção para os nossos portos e a partir, claro, dessa infraestrutura desenvolvida portuária, a gente vai atender o mercado externo? Isso é determinante. Lembra? Depois da porteira. Essa questão foca no aspecto do agronegócio depois da porteira. Tudo bem? Então, mais uma vez agradeço pela sua atenção, pela sua participação na nossa aula. Salve essa aula importantíssima para a preparação da nossa prova e até o próximo encontro.